Olá, eu sou Kátia Toledo Azevedo, do Ilê Axé Opoiá. Este vídeo é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc de Esmeraldas. Então vamos ao Ori. Quem é Ori? Quem é o todo-poderoso Ori? Ori é a nossa cabeça. Ori é uma divindade, é um orixá. E é o orixá mais importante. Nós não prosperamos, não andamos, não crescemos, não aceitamos, não recebemos e também não perdemos sem o consentimento de Ori. É o Ori de cada um, é o Ori de cada ser que decide, que define o quanto o ser aproveita de cada experiência. É o Ori de cada um que define se aquela experiência será utilizada para crescer, para redirecionar, ou se o ser vai se deliciar enquanto vítima daquela experiência. Então, em função disso, o Ori precisa ser muito bem cuidado, o Ori precisa ser tratado, o Ori precisa ser louvado, se queremos redirecionar a nossa conduta, se queremos progredir e prosperar. Uma aproximação para a gente pensar em Ori é tratar Ori, em primeiro momento, enquanto mente, enquanto um fenômeno mental. A partir dos modernos que eu falo é da Idade Moderna, do século XVII, a gente aprendeu a distanciar, a nos separar de qualquer fenômeno e, de fato, tratar as coisas enquanto fenômeno. Em primeiro momento, a gente pode pensar Ori enquanto um fenômeno mental. Acontece que a cultura iorubá tem mais carinho e apreço por este fenômeno mental, que ele é mais potente, que enxerga ele de uma forma mais potente. Então ele é mesmo uma divindade, é uma divindade que chega para o Aê, é uma divindade que vem para a Terra. E quando essa divindade chega à Terra, ela recebe um Odu, um El-Edá, que é um caminho, que é uma missão, que é um destino de Ori. Este Odu é o Odu de Ori em si, certo? E quando a gente fala assim destino, parece que a gente está falando de algo fechado, determinado, mas essa disputa entre vontade e destino é uma disputa ilusória, porque à medida que nós vamos vivendo o nosso Eledá, à medida que nós vamos contando o Itã de nossa vida, que é um poema que cada um escreve de si próprio, né, de si mesmo, à medida que nós vamos contando este poema, nós vamos vendo o tanto que este Eledá combina conosco, e só combina conosco mesmo. E é uma obrigação e é um direito a nossa singularidade. É um direito que temos de combinarmos com nós mesmos. Isso Ori define para nós. Isso Ori vai nos contando à medida que vamos vivendo e contando o nosso Eledá. Este compromisso que temos de contar o nosso Eledá com toda a força, com toda a nossa singularidade, a gente reivindica todo dia. E por isso mesmo precisamos potencializar a nossa cabeça, potencializar essa divindade que existe em nós, certo? Se tem alegria na vida, se tem prosperidade na vida, se caminho na vida, devo ao meu Ori. E devemos louvá-lo todo dia, toda manhã, né? Quando a gente fala assim de contar o nosso Itã, a gente também tem que lembrar que não estamos contando o nosso Itã a partir do nada, a partir de um zero. Nós somos um verso de um Itã que já foi construído. Nós somos mais um verso de um Itã dos nossos ancestrais. Devemos louvar este Itã como um todo e demarcar, procurar as partes obscuras
deste Itã, porque muitas vezes os nossos ancestrais, eles talvez não estivessem com o Ori capacitado ao ponto de enxergar e de trazer à luz pontos obscuros. O Ori que vem nessa vida, que consegue compreender esses pontos obscuros, ele se cura e cura toda uma descendência. Por quê? Ele também será visto como um ancestral, né? Algum dia. As experiências que nós vivemos, elas são a razão e a matéria-prima de Ori. Nenhum orixá, nenhuma divindade, nenhum guia nosso, né, poderia nos tirar o direito de termos experiência, o direito de vivermos. E é bom que a gente capacite cada vez mais o nosso Ori para que a gente organize melhor as experiências que vamos viver, porque essas experiências elas não têm rascunho. Então é bom que vivemos sempre com a consciência, com o Ori muito capacitado, com o Ori bem organizado, bem capacitado, bem estruturado, para que a gente viva bem o nosso Eledá e escreva bem o nosso Itã. Né? A gente, a partir deste livro aqui, olha, eu vou falar alguns, esse livro aqui, eu escrevi junto com o Babá Ronaldo de Oyá, a gente fala alguns Itãs, né, que vêm do corpo filosófico de Ifá. Ifá é uma divindade muito capacitada, muito sábia, que foi dado a ele a incumbência por Eledumário, Deus Supremo, de entregar a cada um destino, de entregar a cada um o seu Ori. À medida que vamos vivendo, vamos contando este Itã, e é bom que façamos isso de um modo que tenha uma boa conduta, para que a gente aproveite muito bem essas experiências. E vamos selecionar alguns, né? Elencamos alguns para a gente falar aqui. A alegria é fundamental. A alegria nos coloca num estado de estamos aptos a, estamos abertos a. A alegria expande Ori. A cultura iorubá, ela privilegia o estado mental alegre. É uma frequência que nos permite ir, é uma frequência que nos permite prosperar. Todo o nosso ritual, quando a gente dança, canta, os axixês, são sempre rituais alegres. O sagrado e o profano se encontram na cultura iorubá de forma muito harmônica, porque tudo o que a gente faz é com muita alegria, é com muita vivência, a vivência do corpo, a vivência do ser, a vivência da nossa presença. E a alegria, ela aumenta a nossa presença. É um estado que muito se difere do estado do medo ou da culpa, que trava Ori, que fecha Ori, que diminui o potencial de Ori. Outra conduta extremamente significativa na cultura iorubá é a conduta da gratidão. Existe um episódio em que Exu encontra, o orixá Exu encontra com os amigos de Aie, da terra, e de Eledumário, Deus Supremo, e pergunta assim: a comida que vocês comeram era de quem? Era de Aie e de Eledumário. Mas vocês comeram da comida dos seus inimigos e vocês acham que vocês vão longe? Não, não vão. Certo? E eles então têm que refletir e voltam para trás. Por quê? Porque a gratidão, ela liberta Ori. Porque o contrário disso, a ingratidão, nos deixa num estado em que uma história não acabou, porque esses Oris estão interligados. Esses Oris estão interligados de uma maneira que não flui, de uma maneira que não é legal. É como
um viciado que está devendo alguma dose a si mesmo. Então, o Ori do não grato está sempre devendo algo. A gratidão faz Ori prosperar. A gratidão faz Ori prosseguir, porque a gratidão liberta Ori. Outra conduta muito importante é a verdade. A verdade liberta Ori. Por quê? Quando eu falo liberta, eu estou dizendo liberta para prosseguir, liberta para prosperar, liberta para bem cumprir seu Eledá. É possível prosperar de forma perversa? Sim, mas o quanto você teve que deixar Ori de prontidão para segurar uma situação que não tem repercussão real, uma situação que não tem correspondência com a verdade, é deixar Ori de prontidão perdendo a sua potencialidade. Como que você poderia deixar Ori perdido quando ele precisa lançar mão da verdade? Quando ele precisa disso? Então, outra conduta que Ifá fala muito é: a mentira fica com o mentiroso, a verdade é do verdadeiro. Então, essa conduta da verdade, Ori deixa isso muito claro. Ori coloca aí, isso é claro para Ori, né? A gente vive isso, a gente sabe disso, e Ifá deixa isso muito claro. Outra coisa que devemos pensar em termos de Ori, nós vamos falar isso de forma muito simplificada, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Outra coisa que devemos pensar em Ori é a humildade e simplicidade. Da mesma forma, deixar Ori de prontidão, cuidando de adereços que não são nossos, de adereços que não são essenciais, né? Escondendo atrás de certos valores, é deixar Ori de prontidão, certo? Como deixa o Ori de um arrogante tomando conta de acessórios que não deveria. Isso é uma forma de quê? De diminuir o potencial de Ori. Se alguém tem dificuldade na humildade, é só a gente lembrar que somos um recipiente do sagrado. Quando a gente pensa que a gente é recipiente do sagrado, a gente lembra também que o outro é recipiente de um sagrado, né? Isso liberta Ori, e Ori vai, Ori prospera, porque estamos falando de quem? De Ori, o Todo-Poderoso, dessa grande divindade. Outra coisa que devemos pensar é a seguinte: é a autoconfiança, o autorrespeito e respeito às pessoas. Também são condutas significativas para Ori. Autorrespeito significa que temos a autoconfiança de seguirmos por nós mesmos, de respondermos por nós mesmos. E as nossas respostas são sustentadas por nós mesmos. Essa autoconfiança nos tira do lugar de culpa e de procurar um culpado. Então, a autoconfiança, ela é um ritual que Ori passa para a sua maioridade. Quando a gente garante essa autoconfiança, quando a gente está afim com essa autoconfiança, a gente nos liberta para autorrespeito. Por quê? Vamos responder por nós mesmos, atingimos uma maioridade. Quando chegamos nessa autoconfiança, que respondemos por nós mesmos e garantimos um autorrespeito, a gente pode respeitar o Ori do outro. A gente pode respeitar a divindade que existe no outro. Certo? Que mais que a gente poderia pensar?
Ori precisa de autoridade. Sem autoridade, Ori fica vagando. Sem autoridade, Ori não sabe o que fazer. Fica vagando em frequências que não servem a nada para cumprir o seu Eledá. Não servem em nada para cumprir a escrita do Itam de nossas vidas. Isso é muito significativo. Temos que lembrarmos que precisamos de autoridade sobre Ori. Diz o mito que todo Ori que vem, ele não vem lá bem estruturado, bem organizado. Outra coisa que podemos fazer é um bori, que é um alimento, energia para Ori. Quando alimentamos Ori, o bori é um ritual da cultura iorubá que dá alimento ao seu Ori. Se Ori está perdido, confuso e o seu caminhar não está junto com o seu coração, junto com cabeça, coração e pés, né? Se a gente não tem isso alinhado, a gente não anda muito bem. A gente dá muitos desvios no nosso Ori. Precisamos, então, o quê? Potencializar nosso Ori. Transformar sempre nosso Ori em Ori-rerê, um bom Ori, que é o contrário de um Ori-buruku. Um Ori que tem, a gente chama de Ori ruim, né? Um Ori que tem muitas dificuldades. Não quer dizer que um Ori-rerê prospere e um Ori-buruku não prospere. Por quê? Às vezes a pessoa tem tanta consciência de um Ori-buruku que faz de tudo para se encaminhar numa conduta. Faz de tudo para bem cumprir seu Eledá e chega lá na frente e cumpre seu Eledá muito bem. Muitas vezes o Ori-rerê fala assim, não, eu conto com o meu Ori e deixa passar as oportunidades, deixa passar a oportunidade de ser singular, deixa passar a oportunidade de responder por si, deixa passar a oportunidade de garantir a sua maioridade, tá? O que define um Ori-rerê é que um Ori-rerê está afim com o tripé verdade, coragem e enfrentamento, diferentemente de um Ori-buruku que está afim com medo, covardia e mentira. Quando sabemos deste tripé de um lado e do outro, a gente redefine a nossa conduta, redefine o nosso Ori. O que temos que fazer? Deixar sempre Ori capacitado, que o nosso Orixá, guardião de Ori, tenha sempre um bom Ori. Obrigada.